Vocês já viram que o Caetano Veloso se autodeclara como um homem pardo? Essas terminologias são pejorativas, a gente tem outras formas de falar. Muitas vezes a pessoa, sim, é de um casamento interracial, mas ela diz, eu sou negra, eu não sou mulato. O recenseamento, ele chegava o cara do censo, chega para você e diz assim, Caetano, sua autodeclaração. Sou pardo. Você falaria, eu sou pardo. Tem uma música no meu disco que fala isso. Agora, a primeira palavra que aparece no meu coco a esse respeito é mulato. Somos mulatos, híbridos e mamelucos. E muito mais cafusos do que tudo mais. Miscigenação virou um mito de beleza brasileira que atrapalha certas coisas que precisam ser feitas, certas estatísticas precisam ser enfrentadas e também atos do cotidiano, né? Coisas que precisam mudar. Então tem muita gente que definiu que terminologia a gente pode ou não pode usar a respeito de raça e tal. Eu não sou obrigado a concordar com todas as coisas. Acho que essa movimentação, em grande parte americanizada, é muito útil ao Brasil, se o Brasil souber aproveitar. Porque eu sou antropófago, então o Brasil tem que saber comer e metabolizar isso. Não se deixar dominar por isso. Olá pessoal, se você não me conhece, eu me chamo Beatriz Bueno e eu pesquiso identidade de pessoas pardas no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa fala do Caetano Veloso, né? Que ele fala que ele é pardo e que ele é um antropófago. O que é um antropófago? O que esse cara tá falando? Eu vou explicar pra vocês hoje. Antropofagia cultural é um conceito associado ao modernismo brasileiro, né? Então é um conceito das artes. Para quem não sabe, eu me formei em produção cultural, né? Então todos os meus estudos eles vão para um lado artístico, um lado cultural. E eu aprendi esse conceito na faculdade. E basicamente, gente, os artistas dessa época, eles criticavam que o conteúdo artístico do Brasil estava sendo apenas uma cópia da metrópole, né? Então, tudo que fazia-se na Europa, o Brasil pegava e copiava, tudo. Isso aqui inclui literatura, inclui música, inclui audiovisual. Então, o conceito de antropofagia cultural, ele vai para todos os universos da arte, da indústria cultural. E o que esses antropófagos propunham é que o Brasil engolisse esse conteúdo que vem de fora, e é por isso que é antropofagia. Antropofagia significa canibalismo, tá? Pra quem não sabe. Então era uma coisa de você canibalizar, de você engolir essa cultura, digerir, pra você regurgitar algo novo, algo que tivesse uma originalidade da América Latina. Tem um autor chamado Silviano Santiago que ele falava muito sobre esse entrelugar da cultura latino-americana, que tudo que vem, que é produzido aqui na América Latina depois da colonização, não tem como esse conteúdo ser totalmente original, ele vai ser sempre contaminado por tudo isso que aconteceu nesse território. E esse autor defendia muito essa antropofagia, a importância da gente digerir o que vem e a gente não simplesmente copiar. E como que isso serve ao Brasil, à discussão racial, ao fato do Caetano Veloso se autodeclarar como uma pessoa parda? Acontece, gente, que os movimentos negros brasileiros, eles estão importando as ideologias norte-americanas de que, por exemplo, pardo é negro, pardo não existe, não pode usar nenhuma terminologia mestiça, né? Sem fazer esse trabalho de digestão. Então a gente só tá pegando essa forma e tentando fazer caber na nossa realidade. Assim como o conceito de colorismo também, a gente pegou dos Estados Unidos e tenta fazer caber na nossa realidade, ao invés de tentar fazer a nossa realidade caber no conceito de colorismo, né? De perceber as nuances e as diferenças do contexto brasileiro pro contexto dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu falo no vídeo, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo pra vocês. Então sempre que a gente for trazer um contexto para o Brasil, a gente precisa adequá-lo à nossa realidade. E como eu proponho que isso seja feito, né? Já que eu tô falando disso. Ao meu ver, pardos são pessoas mestiças e a gente precisa reconhecer a identidade multirracial no Brasil. Mas não significa que, como movimento político, nós tenhamos que nos separar, né? Então a gente se inspirou muito nos Estados Unidos, porque lá os mestiços também eram considerados negros, eles estavam separados dos brancos, então eles se articularam de uma forma melhor, como se articulam até hoje, né? Se unem e conquistaram os direitos civis deles. Então a gente se inspira nisso. Pra quê? Pra fazer todos os mestiços do Brasil, que sempre reconheceram sua identidade mestiça, anularem uma parte de si e dizerem que são negros da noite pro dia? Não. Não.
a gente se inspira para fazer com que esses mestiços, esses negros e esses indígenas se unam e construam um movimento racial unificado. Só que esse movimento ele precisa respeitar a diversidade brasileira, porque senão acontece o que tem acontecido muito hoje em dia, que pessoas pardas se autodeclaram negras e elas são negadas o tempo inteiro dessa afirmação. Ora por pessoas falando que elas são brancas, ora por pessoas falando que elas são pardas, ora por pessoas falando que elas não são tão negras assim, né? Então quando a gente tenta pegar uma teoria e adequar ela a uma realidade que não é a nossa, a gente tem problemas, a gente tá tendo esses problemas atualmente, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam também os outros vídeos sobre esse conteúdo aqui, pra entender com maior profundidade. E queria finalizar dizendo que eu respeito muito o Caetano Veloso, a sua afirmação, a sua firmeza, né? A sua defesa de nós, pessoas pardas. Isso é muito importante pro Brasil contemporâneo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga no Instagram e no TikTok, tá bom?